Bom dia, pessoal. Professor Júnior com vocês mais uma vez. Vamos dar início à nossa aula de português dessa semana, ok? Nossa aula de hoje, pessoal, mais uma vez é sobre o caderno do bem comum, tá bom? Esses dois caderninhos aqui, na realidade não são dois. É um caderninho que a capa é esse, e vocês vão passando dentro até chegar aqui. Então, chegou aqui é o caderno de atividades de português, tá bom? Vocês já sabem que já fizeram atividades daqui. Nossa aula de hoje vai ser mais curta do que a passada, certo? Por que vai ser mais curta? Porque o tipo de texto, hoje nós temos dois textos nessa atividade que eu vou passar, e os dois tipos de texto são do tipo narrativo. E nós já estamos cansados de saber qual é o tipo de texto narrativo, né? Mas vamos lembrar. O tipo de texto narrativo é aquele texto onde a gente narra algum fato, algum acontecimento. A gente conta uma história, ok? E aí nesse texto tem o personagem principal, narrador que pode fazer parte da história ou não. A história tem começo, meio e fim. O texto é feito em prosa e não é em verso. Tudo isso que a gente já estudou. Os gêneros textuais que nós vamos ver hoje são dois. Um é carta pessoal. Também nós já vimos, a carta pessoal é quase a mesma coisa da carta. A diferença é porque a pessoa que está escrevendo, ela está falando sobre ela, sobre a vida dela, certo? Isso aqui nós vamos relembrar o que é. E a piada? Piada também todo mundo conhece, né? Tem gente que também chama de anedota, mas é mais conhecido como piada, tá bom? Os descritores que nós vamos ter na atividade hoje são três: o descritor 15, o descritor 19 e o descritor 28. Esses são da matriz do SPAES, tá bom? A atividade do caderno é na página 6 do caderno de atividades 1. Esse aqui, como eu já disse. Também nós vamos ver aqui cada descritor desse, tá bom? Então vamos para frente. Na atividade de hoje, pessoal, vão ter esses dois textos, ok? Lá no caderninho de vocês. O primeiro texto, como eu disse, ó, narrativo. O segundo texto também, ó, narrativo. Então, os dois são do tipo narrativo. Eles contam alguma história, eles contam algum fato, eles contam algum acontecido. Bom, e nesse texto tem os personagens, tem o narrador, tem quem conta a história, tá bom? No primeiro texto, nós temos uma carta pessoal. E por sinal, essa carta aqui, ela até é grandinha, né? Mas é assim mesmo. Lembram que nós já estudamos qual é a diferença da carta para o bilhete? Lembra no semestre passado nós estudamos o bilhete. O bilhete é parecido com a carta, porque ele tem destinatário, ele tem remetente, ele tem o assunto às vezes, ele tem o local onde foi escrito. Só que o bilhete ele é bem pequenininho, né? É um recadinho que a gente manda para alguém e ele é bem pequenininho. E a carta não. A carta ela é maior, tá vendo aqui, ó? Ela tem tudo isso aqui, tá bom? Mas ela também tem algumas coisas que as cartas têm. Vamos lembrar. Olha aqui, ó. Oi, André. O que é isso aqui? É uma saudação. Saudação é quando a gente cumprimenta alguém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então aqui a pessoa que está escrevendo essa carta, ela já começa dizendo, ó, oi, André. Aqui também eu já estou sabendo para quem vai essa carta. Para quem vai essa carta? Quem é o destinatário? Essa carta está sendo escrita para quem? Para o André. Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor. Então, ó, oi é uma saudação. Tem nas cartas, tem no bilhete. André. Oi, André. Então, André é o destinatário. É para quem essa carta está sendo escrita. O bilhete também tem destinatário. Só que, de novo, o bilhete é curtinho e a carta é comprida, tá bom? Então aqui a gente já sabe, ó, qual é a saudação, é um oi, e a gente já sabe quem é o destinatário, para quem vai a carta, que é o André. E se a gente olhar aqui no título, Carta de Raquel, a gente já tem uma ideia de quem está escrevendo essa carta. Se a carta é da Raquel, então provavelmente quem está escrevendo é a Raquel. E ela também recebe o nome de remetente, que é a pessoa que está enviando a carta.
está escrevendo a carta. Então, a pessoa que escreve, Raquel, ela é a remetente. A pessoa que recebe é o André, ele é o destinatário. Mas por enquanto, não sei se é a Raquel, hein? Mas provavelmente seja. Então, olha aqui, começa assim. Oi, pessoal. Aqui em casa, desculpa, gente. O pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham. Meu irmão está tirando faculdade. Minha irmã mais velha também trabalha. Só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha, nem estuda. Então, toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela que manda em mim. Vê se pode. Não posso trazer nenhum colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Tá vendo, pessoal? Por que é que isso é uma carta pessoal? Porque essa pessoa que está escrevendo, que provavelmente seja Raquel, ela está escrevendo sobre a vida dela. Então, é uma carta pessoal, tá bom? E se ela está escrevendo sobre a vida dela, provavelmente ela está usando aqui qual linguagem? Se ela está cumprimentando o André, ó, ela conhece o André, então ela está falando da vida dela, de gente conhecida. Então, essa linguagem aqui é aquela linguagem que a gente usa do dia a dia, né? Que nós falamos muito, que aqui eu posso usar gíria, aqui eu posso usar abreviações, né? Então, esse tipo de carta pessoal é o tipo de linguagem que a gente chama, deixa eu lembrar aqui, é a não é a linguagem culta, é a outra linguagem, que eu não estou lembrando o nome aqui agora, mas a gente já viu, tá bom? Tem a linguagem culta, que a gente não pode usar abreviação, e tem a outra linguagem que a gente pode usar abreviação, tipo de texto, tá bom? Então, por isso que essa carta é uma carta pessoal, porque ela está falando da vida dela, tá bom? Aí olha aqui, vamos aqui direto pro final. Assinado por quem, ó? Raquel. Então, realmente, quem escreveu essa carta foi a Raquel. E a Raquel, ela é que é a remetente, é ela quem está escrevendo a carta, é ela quem está enviando a carta, tá bom? E quem está recebendo? O André. Ele é o destinatário. Nessa carta aqui, não colocou data, não colocou local, mas não tem problema, tá bom? Nem sempre aparece data e local. Na atividade do texto, do que vocês vão fazer, a tarefa de casa, sobre esse texto tem duas questões. Um é o descritor 15 e o outro é o descritor 19. Nós vamos já ver quem são. Olha o outro texto. O outro texto também é do tipo narrativo, certo? E qual é o gênero dele? Piada. Piada, todo mundo sabe para que serve, né? Qual é o intuito do gênero piada? É fazer as pessoas rirem. Mas, tio Júnior, tem piada que não tem graça nenhuma. Eu também acho, tem muita piada besta. Mas a questão não é essa. A questão é que aquela piada ela foi escrita para que as pessoas que forem ler achem graça, achem engraçado. Então tem pessoa que não vai achar, mas tem pessoa que vai achar, certo? Então ela tem uma graça. Ela tem aqui no meio desse texto, ela tem uma parte que tem que ser engraçado, que tem que fazer com que as pessoas riam, tá bom? Então vamos ver aqui, vou dar um zoom aqui para a gente começar a ler. Por que é do tipo narrativo? Tá contando uma história. Olha aqui, ó, tá vendo? Travessão, lembram disso? Travessão, travessão, travessão. Isso marca uma conversa, um diálogo. Já vimos isso, tá bom? Aqui uma pessoa que está contando a história. Quem é essa pessoa que está contando a história num texto narrativo? É o narrador. Ele participa da história? Não sei, vamos já ver aqui. Vamos ler aqui, que ela é bem pequenininho, ó. O médico atende a um velhinho milionário que tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição. Vou parar aqui. Então, essa pessoa que está contando a história, ele é o narrador. Ela participa da história? Não, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela não participa da história. É uma pessoa que está de fora, não participa da história e ela está só contando. Então, ela é o narrador observador. Lembram disso que nós já estudamos, viu? Continuando. E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho? É muito bom. Sua família gostou? Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento 3 vezes.
Pessoal, vocês vão ter que entender isso aqui, tá bom? Por incrível que pareça, a graça desse texto, talvez eu esteja até dando a resposta da questão, mas a graça desse texto está aqui no final, tá bom? Tá nessa parte aqui, ó. Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento 3 vezes. Eu vou explicar para vocês bem rapidinho. O que é o testamento de uma pessoa? A gente, quando a gente tem alguma coisa, por exemplo, carro, casa, a gente tem alguma coisa que a gente consegue trabalhando e lutando, e a gente compra, aí a gente fica pra gente, é no nosso nome. Quando a gente morre, a gente deixa isso, essas coisas que ficam aqui na Terra, a gente deixa para alguém, para nossa família, para algum amigo que a gente goste. E para isso é preciso fazer um testamento. Bom, então, o que é um testamento? Um testamento é um documento que diz que você está deixando aquela coisa que você construiu, que você comprou para alguém. Pode ser um parente, um filho, um primo, um irmão, um amigo. A pessoa é você que escolhe, certo? Então, prestem atenção, ó. Essa história, essa piada, conta a história de um velhinho. Como é o nome do velhinho? Seu Almeida. Bom, ele era surdo. Por que que ele era surdo? Porque aqui diz, ó, o médico atende a um velhinho milionário, ou seja, tá vendo aqui que ele tinha muito dinheiro, ó, milionário, e tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição. Quem tem problema de audição é porque não escuta bem. Bom, e aí, como ele era muito rico, ele comprou um aparelho novo que saiu, e esse aparelho era muito bom. Que aparelho é esse? Que fazia ele ouvir bem. Aí o médico pergunta para ele, ó, e aí, seu amigo, está gostando do aparelho? Aí ele escuta, porque ele está usando o aparelho e diz, é muito bom. Sua família gostou? Aí o médico pergunta se a família dele, do seu Almeida, que é o homem milionário, gostou. Aí ele diz assim, ó, ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento 3 vezes. Por que que ele não contou para ninguém? Porque ele está tentando ouvir agora, agora que ele está ouvindo, por causa do aparelho, ele está sabendo quem é que fala bem dele e quem é que fala mal dele. As pessoas antes que moram perto dele, ou os amigos dele, todo mundo achava que ele não escutava. E aí falavam o que queriam. Falava de bem, falava de mal. Achava que ele não escutava, então as pessoas falavam o que queriam. Mas agora o seu Almeida usa esse aparelho e ele está escutando muito bem. Mas aí ele não contou para ninguém. Por quê? Ele não contou porque justamente ele quer saber quem é a pessoa que gosta dele de verdade. Quem é que não fala mal dele pelas costas. Entenderam? Então, ele diz aqui que já mudou o testamento 3 vezes. Por que que ele mudou o testamento? Ele primeiro botou para uma pessoa. Aí agora ele começou a ouvir o que a pessoa disse. Aí vai ver que essa pessoa não falou bem dele. Falava mal. Aí ele mudou. Ah, a pessoa fala mal de mim, então eu vou tirar ela do meu testamento. Aí mudou uma vez. Aí botou para outra pessoa. Aí essa outra pessoa, ele foi ver e a pessoa também começou a falar mal dele. Só que a pessoa não sabia, pensava que ele não escutava. Aí ele foi, essa pessoa também fala mal de mim, é? Pois tá bom, eu vou tirar ela do meu testamento. Aí mudou o testamento de novo. Entendeu, pessoal? Qual é a graça dessa história aqui no final? É porque o velhinho não ouvia e todo mundo que vivia com ele, perto dele, achava que ele não ouvia também, sabia que ele não ouvia. Mas ele está usando um aparelho que faz ele ouvir. E agora ele escuta muito bem, mas ele ainda não contou para ninguém. Todo mundo continua achando que ele não escuta, mas ele escuta. Aí tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Então ele vai deixar o testamento dele para quem? Para a pessoa que falar bem dele, para a pessoa que realmente for amigo dele de verdade, quem gostar dele, né? Bom, entenderam aí? Muito bem, agora vamos ver os descritores. Esse texto aqui, que é a piada, tem uma questão sobre ela e é o descritor 28, tá bom? O primeiro texto, que é a carta da Raquel, são duas questões. Descritor 15, descritor 19. Vamos ver quem é o 15 e 19. Descritor 15. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Para vocês aprenderem isso aqui, pessoal, sabe quem vai ser o melhor amigo de vocês? O dicionário, tá bom? O que é inferir? É você entender o sentido de uma palavra ou expressão. Então, para você entender uma palavra, precisa do dicionário, tá bom? E ou então para entender uma expressão, tá bom? Então, por exemplo, vamos dar aqui uma expressão. Vamos começar com a palavra.
Eu vou dar uma palavra que todo mundo sabe o que é. Uma palavra chamada escola. Todo mundo sabe o que é escola. É um prédio, é um local onde as crianças vão para estudar. Ou crianças, ou adolescentes, ou adultos. Nesse prédio, na escola, existe a educação. Bom, então, se você for olhar no dicionário o que significa a palavra escola, você vai ver mais ou menos isso, tá bom? E o que é uma expressão? Vamos dar aqui uma expressão. Uma expressão, por exemplo, quem tem boca vai a Roma. Já ouviram essa expressão? Então, vou dizer uma mais comum. Aquele menino tem o olho maior do que a barriga. Já ouviram essa expressão? O olho maior do que a barriga. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi com muita sede, com muita vontade. Às vezes, eu boto aqui em casa o meu prato de comida, quando eu olho para a comida, eu vejo tanta comida bonita, tanta comida gostosa, aí eu encho o meu prato de comida. Mas quando eu começo a comer, eu vejo que aquela comida foi muita. E de repente eu fico com a barriga bem cheia e não consigo comer mais nada. Aí de repente, vou estragar a comida. Entenderam o que é a expressão, o olho maior do que a barriga? Então, esse descritor 15 é para vocês conseguirem entender o sentido da palavra ou de uma expressão. Quem vai ajudar muito isso a vocês é, no caso de uma palavra, é o dicionário, tá bom? Então, quando tiver dúvidas sobre o que significa uma palavra, o certo é procurar no dicionário, tá bom? Vamos ver qual outro descritor? Descritor 19. Esse aqui nós já vimos bastante. Aqui, descritor 19. Distinguir fato de opinião relativa a este fato. Nós vimos, eu acho que na aula passada também. Aqui a gente tem que saber o que é fato e o que é opinião. Vamos lembrar. A opinião, pessoal, ela não está certa e não está errada. Por quê? Porque ela é a opinião de alguém. Então, se a pessoa, por exemplo, alguém chega e diz assim: "Eu acho o professor Júnior legal". É a opinião dessa pessoa, mas pode ter alguém que não acha o professor Júnior legal. Também é a opinião dessa pessoa. Quem é que está certo? Ninguém sabe, né? Se o professor Júnior é legal, se o professor Júnior não é legal, é a opinião daquela pessoa. Agora, quando eu digo assim, o professor Júnior trabalha na escola Nauri Braga. O professor Júnior é professor da escola Nauri Braga. Eu não sou professor de lá? Isso é um fato. Isso é verdade. Então não pode chegar alguém dizendo assim: eu acho que o professor Júnior não é professor do Nauri Braga, não. E o outro dizer: eu acho que é. Todo mundo sabe que eu dou aula no Nauri Braga. Então isso é um fato. Isso não muda. Tá bom? Então, se alguém chegar dizendo que eu não sou professor de lá, isso está errado. Então, por isso que não é uma opinião, porque está errado. Tá bom? Vamos ver a outra questão. O texto. Nesse texto que é a piada, o descritor tem uma questão só, que é o descritor 28. Vamos ver qual é o descritor 28. Bem aqui no final, ó. Reconhecer efeito de humor e de ironia. Então, eu acho que eu já dei a resposta da questão sem querer. Aqui, ele pede, o descritor 28, ele diz assim, que você tem que reconhecer no texto onde é que ele é engraçado. Reconhecer efeito de humor e de ironia. Onde é que nesse texto, onde é que tem a graça desse texto? Aí eu vou voltar aqui para aquilo que eu disse antes. Às vezes, aquele texto não tem aquela piada não tem graça nenhuma, mas para outra pessoa pode ter. Voltando aqui para a história da opinião. Tem gente que acha uma coisa engraçada, tem gente que não acha, tá bom? Mas você tem que saber aonde é no texto que ele quis ser engraçado. Se ele foi, aí é outra questão. E nesse texto aqui, sem querer, eu já dei a resposta. Onde é que está a graça desse texto? Aqui, ó. Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento 3 vezes. Por que que isso aqui é engraçado? Porque é aqui que o velhinho diz assim, ó. Todo mundo acha que eu não estou escutando nada. E na verdade eu estou escutando tudo. Então ele está descobrindo quem é que fala mal dele e quem é que fala bem dele. Bom? Então, pessoal, a aula de hoje era essa, certo? Eu preciso que vocês façam atividade. A página, vou voltar aqui para vocês verem a página. Ó, página 6 do Caderno de Atividades 1.
tá bom? Muita gente me pergunta qual é a página do caderno para fazer. E se a pessoa está perguntando, é porque não está assistindo a aula, certo? Então você tem que primeiro assistir essa aula, porque é aqui que está explicando o que é que você tem que fazer aqui na tarefa, tá bom? Então, página 6 do caderno de atividade 1, só são 3 questões. E não se esqueçam de responder o diário de estudos, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima semana.